O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Estamos no 5º domingo da Páscoa. A gente sempre diz, né, o tempo está passando muito rápido. Eu não sei se é o tempo que passa rápido, porque a nossa vida na cidade grande é muito agitada, então, mas de fato, há mais de um mês, já se passou da Semana Santa, já estamos quase chegando ao final deste tempo santo da Páscoa. Essa semana vamos iniciar a festa da paróquia, festa da nossa padroeira. Por isso que a gente não pode desperdiçar cada segundo do nosso tempo. E devemos viver cada instante, cada segundo, como se ele fosse o último da nossa vida. Nós somos um instante, no instante não somos nada. Por isso o tempo é precioso. Deve ser sempre aproveitado para o bem, para coisas boas, coisas edificantes, coisas que constroem, que fazem realmente a diferença na nossa vida e na vida das pessoas. No Evangelho dos domingos passados, vimos a preocupação de Jesus em formar uma comunidade que continuasse a sua obra. Por isso que todas as aparições do ressuscitado, elas terminam
com o mandato missionário dele, deixando claro que nós devemos continuar a sua obra, que nós devemos continuar a sua missão. E nós estamos aqui, porque pertencemos a essa comunidade, a essa igreja. E o que é mesmo uma comunidade cristã? O que é mesmo a igreja? As leituras bíblicas deste 5º domingo da Páscoa nos dão uma resposta. A primeira leitura, um trecho dos Atos dos Apóstolos, mostra um conflito na comunidade de Jerusalém, na comunidade cristã, e como que resolveram o problema. Nós às vezes temos medo de conflito, né? E às vezes diante do conflito a nossa tendência é se fechar, é se isolar. Não, o conflito é para ser enfrentado. Quando se enfrenta a gente cresce, a gente amadurece. E o conflito se enfrenta na escuta, no diálogo. Não é fugindo. É na escuta, no diálogo, para quê? Para a gente resolver. E foi o que aconteceu na comunidade de Jerusalém. Os cristãos de origem grega queixam-se que as suas viúvas não estão recebendo a mesma atenção que as viúvas judaicas. E aí os apóstolos reuniram a multidão, a comunidade dos discípulos, e propuseram a escolha de 7 homens honrados, ficando eles mais livres para a oração, a celebração da Eucaristia e para o serviço da palavra. Nascia assim o primeiro ministério na igreja, o diaconato. Então os ministérios, os serviços surgem a partir das necessidades da comunidade. Então veja como que é uma comunidade que escuta Deus, e que na escuta de Deus ela percebe os seus desafios, as suas dificuldades, e procura dar uma resposta a estas dificuldades. Portanto, é uma comunidade de servidores e servidoras. Escolhem 7 homens cheios do Espírito Santo para o serviço das mesas da caridade. Assim, a Igreja Apostólica, guiada pelo Espírito de Cristo ressuscitado, vai desenvolvendo os ministérios, os serviços, para realizar a sua tríplice missão, a serviço da palavra, do culto e da caridade. É uma comunidade que se organiza para continuar fiel ao projeto de Deus. É uma comunidade que tem consciência que ela continua a obra de Jesus. E por isso ela deve se preocupar em envolver mais pessoas na sua caminhada, partilhar as responsabilidades, para que assim todos possam ser atingidos pela ação libertadora e salvadora de Deus. E aí diz o texto que depois desses diáconos, esses homens serem apresentados aos apóstolos, que os impuseram as mãos, rezaram, e diz: entretanto a palavra do Senhor se espalhava. Quer dizer, que aumentava o número de seguidores e seguidoras de Jesus. Porque só se torna seguidor, seguidora de Jesus, discípulo, discípula de Jesus, quem acolhe a sua palavra. Quem se deixa ser transfigurado, transformado pela sua palavra. Então o número de discípulos crescia cada vez mais. Quer dizer, o número daqueles que acolhiam a palavra. Nós também hoje, todos nós, precisamos estar atentos às necessidades das pessoas, daqueles que fazem parte da comunidade de fé.
Temos que ter essa preocupação se a comunidade está atendendo os doentes, as crianças, os pobres, os mais necessitados. Se a comunidade está conseguindo atingir as pessoas que fazem parte dela com o anúncio da palavra, com o anúncio do Evangelho. Se a comunidade não está crescendo, é sinal que nós estamos fechados, estamos que nem água no poço parada. Se mais pessoas não estão sendo evangelizadas, atingidas com o anúncio da palavra, é sinal que nós não estamos acolhendo a palavra. Não estamos escutando Deus, não estamos atentos, não temos aquela consciência que nós somos comunidade, igreja servidora. Isso é muito importante. Na nossa igreja nós temos 2 tipos de diáconos, né? Temos os diáconos permanentes e os diáconos transitórios. Os diáconos permanentes são aqueles homens casados que não vão ser presbítero, que têm a missão, sobretudo, do serviço da caridade, a pregação da palavra, o serviço do altar. Eles podem batizar, podem assistir ao matrimônio. Então, essa é a função dos diáconos, né? Os diáconos permanentes. Na nossa diocese, nós já temos mais de 30 diáconos permanentes, colaborando aí com a ação evangelizadora, principalmente na ação caritativa. E temos os diáconos transitórios, aqueles que vão ser ordenados presbíteros, padres. Ficam ali 5, 6 meses atuando como diácono e depois aí são ordenados presbíteros. Mas enfim, todos os ministérios surgem a partir das necessidades da comunidade, para dizer que a igreja é toda ela ministerial, servidora. E na segunda leitura, primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro compara a igreja a um edifício espiritual, no qual Cristo é a pedra angular, a pedra principal, a pedra de sustentação. E os cristãos, nós, portanto, pedras vivas. O antigo templo de Jerusalém, construído com pedras materiais, será substituído por esse novo templo formado de pedras vivas. Aí o apóstolo Pedro nos convida: aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. E aí ele vai dizer: do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O Papa Leão XIV, há um tempo atrás, ele disse que o problema da igreja não é número. O problema da igreja é falta de pertença, senso de pertença, a consciência que nós somos igreja. Aquilo que o apóstolo Pedro diz: pedras vivas, povo sacerdotal, povo de servidores e servidoras. A igreja toda ela ministerial. Então o que falta é essa consciência: eu sou igreja. Eu devo estar atento às suas necessidades. Eu devo estar atento se a minha comunidade de fé está atingindo as pessoas com as suas atividades pastorais, com o anúncio do Evangelho ou não. Aquela preocupação da igreja de Jerusalém, que as viúvas de origem grega estavam sendo abandonadas. Então, essa preocupação, ter essa consciência. Nós somos igrejas, pedras vivas, que temos a missão de testemunhar no mundo o projeto de salvação de Deus.
povo sacerdotal, que oferecerão a Deus aquilo que tem de melhor, de mais precioso, a sua vida e seu amor. Esse é o sacrifício espiritual que nós devemos oferecer a Deus, que agrada a Deus. É uma vida dedicada aos outros, uma vida dedicada a servir os outros, uma vida dedicada à comunidade cristã. Nós cristãos fizemos de Jesus efetivamente a pedra angular, a pedra principal sobre a qual construímos a nossa vida e a história do nosso tempo. E mais o apóstolo Pedro, vós sois a raça escolhida, o povo que ele conquistou para proclamar as obras daquele que vos chamou das trevas à sua luz maravilhosa. Sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa. Isso é ser igreja, é ser comunidade. É muito bonito termos o templo de pedra, o templo material. Mas não adianta ter templo material se não tem pedras vivas. Homens e mulheres comprometidos com o projeto de salvação de Deus. Homens e mulheres que testemunham com a vida o amor misericordioso de Deus. Então, é a nossa missão, termos aí uma vida fiel ao Evangelho, gestos de amor e de bondade, de misericórdia, de alteridade, de gratuidade, de empatia, que aliás é o que está faltando em muita gente, Essa empatia, é muita indiferença, é muito pouco caso para com as coisas de Deus, com as coisas da igreja. Empatia com as pessoas está faltando. Isso é o sacrifício espiritual agradável a Deus, que nós somos chamados a oferecer com a nossa vida. Então termos essa consciência. Somos raça escolhida, nação santa, povo de servidores e servidoras. O Evangelho aparece, a igreja aparece como um povo peregrino, um povo que caminha para Deus, guiado por Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Não existem caminhos, não existem verdades, não existem vidas. Só existe um único caminho, uma única verdade e uma única vida, que é Jesus Cristo. Por isso ele deve ser a pedra angular da nossa vida, a pedra de sustentação. Por isso ele deve ser a prioridade da nossa vida, a escolha das escolhas, a prioridade das prioridades. E aí nós temos que refletir e pensar nisso. Será que Jesus ocupa o primeiro lugar na minha vida? Jesus realmente é a opção fundamental da minha vida? Ou eu coloco coisas, pessoas, meus projetos pessoais, meus interesses pessoais, como prioridade das prioridades? E aí eu deixo de seguir Jesus, deixo de ser pedra viva, deixo de oferecer um sacrifício espiritual agradável a Deus. O texto do Evangelho deste domingo faz parte do discurso de despedida de Jesus na última ceia. Vale a pena a gente ler esse testamento. Jesus não deixou ouro nem prata para nós, mas ele deixou para nós como herança o seu modo de vida, o seu modo de viver, como que ele agiu, o que ele fez. Então, é isso que ele deixou para nós, esse testamento. Tudo que ele fez, tudo que ele realizou, a maneira como ele tratou as pessoas, como ele foi, é esse testamento, essa herança.
e Ele quer que nós acolhamos e vivamos isso também. Do jeito que Ele foi, como Ele viveu, o que Ele fez, Ele quer que nós continuemos. É a nossa herança espiritual que é deixada por Ele. Então, os capítulos 13 a 17 de São João, vale a pena a gente ler, é uma riqueza espiritual. Nos dá esperança, nos alimenta e mostra como que nós, discípulos e discípulas dele hoje, devemos viver, devemos realizar, devemos construir e assim por diante. Jesus é o caminho, porque é o único mediador da salvação. É a verdade, porque é o revelador do projeto de Deus. É a vida, porque é o Salvador que nos dá a vida de Deus que Ele possui. Por isso, ninguém pode chegar ao Pai, senão por mim, diz Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Ninguém chega ao Pai. Jesus, então, é o grande revelador de Deus. Vendo Jesus, nós vemos Deus. Vendo Jesus, nós vemos Deus. Quem me vê o Pai. E que casa é esta onde Jesus preparou muitas moradas? O paraíso, onde teremos antecipadamente uma cadeira numerada? Não. A casa do Pai é a comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus, a igreja, onde Cristo é a pedra angular, a pedra principal. E nós devemos ser pedras vivas. É a comunidade cristã, onde há muitos lugares, muitos serviços, muitas funções a serem desempenhadas. Ainda hoje, há muitas moradas nessa casa do Pai. E muitos lugares de trabalhos preparados por Jesus continuam desocupados. E nessa casa há vagas, há espaço para todos. E por que será que essas vagas não são preenchidas? Desinteresse, falta de empatia, fechamento, isolamento, falta de consciência que somos pedras vivas, que devemos oferecer a Deus um culto espiritual agradável a Ele. Falta de oportunidade, de acolhimento, temos que pensar nisso. Então renovemos a nossa fé em Jesus, caminho, verdade e vida. Jesus que quer que nós façamos parte desta morada, que é a igreja, a comunidade, sendo pedras vivas, dando testemunho do seu amor, testemunho da sua palavra.